Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos corrigir os exercícios daquela folhinha extra que eu mandei para vocês do assunto sobre fungos, tá? Sei que vocês já mandaram para mim, mas vamos fazer a correção. Questão número 1. O fermento biológico é composto por fungos microscópicos vivos, enquanto o químico, em um pó, é feito à base de bicarbonato de sódio. A forma como eles agem é bastante distinta. Os fungos do fermento vivo se alimentam de glicose da farinha de trigo. Sua digestão produz, entre outras substâncias, as bolhas de gás carbônico que fazem a massa crescer. O pó já começa a reagir na hora de bater o bolo e, na maioria das vezes, continua a fazê-lo enquanto o bolo está no forno. Já os fungos do fermento biológico demoram um pouco a fazer o seu trabalho e morrem no calor do forno. Assim, em receitas com fermentação biológica, como pães e pizza, é necessário esperar a massa crescer antes de começar a assá-la. São feitas as seguintes afirmativas. Vamos ver quais delas estão corretas. Número 1. Fungos multicelulares são constituídos por filamentos microscópicos denominados hifas, e o conjunto de hifas denomina-se micélio. Certinho, né? Então, essa questão está certa. Número 2. Fungos são tradicionalmente estudados junto aos vegetais por possuírem parede celular celulósica em suas células? Não, né? Fungo pertence ao reino Fungi e os vegetais pertencem ao reino Plantae. São estudados de forma separada, apesar de ter muitas pessoas que fazem confusão, né? Vem lá o cogumelo junto às plantas, acha que aquilo ali também é planta, mas não é. Outra diferença é que os fungos possuem a parede celular feita de quitina e os vegetais, a parede celular é feita de celulose, tá? Então a questão número 2 está errada. Número 3. Fungos podem respirar em presença ou em ausência de oxigênio. Nesse último caso, realizam a fermentação lática ou alcoólica. Certo, né? Os fungos eles podem fazer os dois tipos de respiração, aeróbica e anaeróbica, tá? Então eles podem respirar com ou sem a presença, né, ali do oxigênio, tá? E quando não tem oxigênio, qual é a reação que vai acontecer? É a fermentação, tá? Porque se tiver oxigênio, qual é a reação que vai acontecer? Respiração celular. Questão 4. Além de células que são utilizadas pela humanidade, como os do texto acima, algumas espécies de fungos podem causar doenças em vegetais e animais. Sim, né? Existem fungos que atacam não só os animais, mas também os vegetais, né? Nós vimos ali aquela ferrugem que dá na planta, na folha da bananeira, tem também a vassoura de bruxa, que ataca ali também alguns vegetais, como algumas frutas, como o cacau, né? E existe aqueles que atacam os animais, por exemplo, provocando ali micose e outras doenças fúngicas, tá? Então pode atacar tanto plantas como animais, tá certo a número 4. A número 5. Além da utilização pela humanidade, fungos são importantes para o ecossistema por serem agentes decompositores? Sim, né? Os decompositores que fazem parte ali da cadeia alimentar são os fungos e as bactérias. Então, a resposta, a única que está errada é a número 2, tá? Então, a número 1, que é essa questão, é a letra C, a resposta. Questão 2. A parte comestível do cogumelo, o champignon, corresponde ao... Então, o que é aquela parte, né, do fungo que a gente conhece ali como cogumelo, né? Que no caso ali existe alguns cogumelos que são comestíveis, como exemplo do champignon. Aquela parte ali é chamada de corpo de frutificação, tá? É ali que vai acontecer a reprodução do fungo. Esse corpo de frutificação, principalmente, né, os cogumelos, eles são de que classe de fungos? Eles são, né, dos basidiomicetos, tá? Então a resposta da número 2 é a letra D de dado. Questão 3. Preencha este quadro identificando os principais fungos relacionados à sua importância. Então, um fungo que é produtor de antibiótico.
é o penicillium, né? Lembra lá de Alexandre Fleming que descobriu ali a toxina que esse fungo liberava, que matava as bactérias, e daí ele criou o antibiótico chamado penicilina, né? Então, vocês vão colocar aí penicillium, tá? Não esquece que, como é uma nomenclatura biológica e está se referindo ao gênero, a primeira letra da palavra vem em maiúsculo, tá? E você tem que fazer o quê? Sublinhar, já que você está fazendo a escrita, né, manualmente de uma nomenclatura biológica. Fabricação de bebidas e pães são as leveduras. Usados na alimentação humana, nós temos aí os champignons, né, e também as trufas. E causador de sapinho é o nome de um fungo, né, que é a Candida albicans. Então, se você vai escrever também o nome científico, não esquece que tem que respeitar a regra, tá, de nomenclatura biológica. Então, Cândida, vocês irão escrever a primeira letra dessa palavra em maiúsculo, tá? Então, o C vai ser maiúsculo e vai sublinhar a palavra. E albicans está se referindo a espécie. Então, a primeira letra dessa palavra tem que ser com letra minúscula, tá? Então, o ar vai ser minúsculo e também vai sublinhar. Eu recebi alguns exercícios, né, fotos, né, dos exercícios onde as pessoas, né, alguns alunos esqueceram desse detalhe. Não pode esquecer, tá? Porque numa questão aberta, principalmente do PISM, se vocês escrevem a palavra, né, de forma incorreta, não respeitando a nomenclatura biológica, a pessoa que estiver corrigindo a sua prova pode eliminar ponto ali, tá? Então, cuidado com isso. Toda vez que tiver uma nomenclatura, um nome científico de alguma espécie, tem que respeitar as normas, né, as regras biológicas. Tá? Se você não lembra quais são essas regras, reveja esse assunto, tá? E treine também, ok? Questão número 4. Dê duas características que os fungos apresentam em comum com os animais. Então, vocês poderiam colocar ali que eles são heterótrofos, né? Que eles são aclorofilados, não têm clorofita, então não fazem fotossíntese. Poderiam colocar também que eles armazenam glicogênio, tá? Então, qualquer uma dessas aí é a resposta. Está pedindo só duas, eu falei três, né? Então, você escolhe aí qual que você quer colocar. Questão número 5. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos, como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante da... Então, o que está acontecendo ali? Um processo chamado de fermentação, né? O fungo, ele vai se alimentar, o fungo presente aonde? No fermento biológico. Ele vai se alimentar ali do carboidrato da farinha, né? Que está ali para fazer o pão, né? Ou se for na fabricação de cerveja, ele vai usar ali a cevada, ou então do vinho, ele vai usar ali a uva, né? Para poder se alimentar, vai pegar o carboidrato dessas substâncias. E vai fazer o processo de fermentação, que é na ausência de oxigênio, tá? Quando ele faz fermentação, o produto final da fermentação, lembra, vocês estudaram isso no primeiro ano, vai liberar ali moléculas de CO2 e também vai gerar energia, 2 ATPs, né? Então, essa molécula de CO2, que é o gás carbônico, que é liberado nessa reação química, faz com que a massa, né, se for o caso o pão ou a pizza, cresça, né, para a liberação de CO2, né? E no caso da cerveja e do vinho, vai fazer a fermentação, produzindo ali a fermentação alcoólica, e aí vai gerar o quê? O álcool, tá? Então, nesse caso aí, como ele está falando da massa do pão, é a liberação de gás carbônico, então a resposta vai ser a letra A. Questão 6. Os fungos não se movimentam, porém existem certos fungos do solo que, apesar de não se locomoverem, alimentam-se de alguns vermes. O micélio desses fungos possui anéis por onde casualmente passa um verme.
No momento em que isso acontece, um estímulo faz o anel inchar e prender o verme, desculpa. A hifa do anel libera enzimas que iniciam a digestão do animal preso. De acordo com os dados apresentados, podemos afirmar que se trata de... Então, olha só, o fungo ele não se locomove, ele não tem perninha para sair andando por aí, muito menos boca para abocanhar algum alimento e se alimentar. Como é que o fungo faz a sua alimentação? Ele libera enzimas, tá, digestivas, que vai cair ali em cima do alimento, né, do substrato que ele vai se alimentar, vai fazer a digestão, então vai dissolver aquilo ali e depois ele vai absorver. Isso é um tipo de alimentação que nós chamamos de alimentação extracorpórea, que é feita fora do corpo. E depois ele vai só absorver aquele caldo nutritivo ali, tá? Nesse caso, como o verme passou por dentro do micélio do fungo, né, facilitou até mais o processo, que aí as próprias hifas liberaram ali as substâncias digestivas para facilitar o processo de absorção da dissolução daquele verme, tá? Isso é uma forma de quê? De predação, né? O fungo está predando o verme para se alimentar de forma o quê? Digestão extracorpórea. Então a resposta ali da questão 6 vai ser a letra C. Questão 7ª, questão aí discursiva, né? Nós também temos que treinar questões discursivas, porque no PISM, dependendo, né, da prova, caem questões desse tipo. Então, os fungos são organismos eucarióticos heterotróficos, unicelulares ou multicelulares. Os fungos multicelulares têm os núcleos dispersos em hifas, que podem ser contínuas ou septadas, e que em conjunto formam o micélio. Mencione uma característica que diferencia a célula de um fungo de uma célula animal e outra que diferencia a célula de um fungo, né? A célula de um fungo de uma célula vegetal. Então vamos lá. Os fungos, eles apresentam o quê? A parede celular feita de quitina. E as plantas? A parede celular é feita de celulose. E os animais não possuem parede celular. Então, isso daí já é uma diferença, né, entre os três. O fungo possui a parede celular de quitina, as plantas de celulose e os animais não têm parede celular, tá? Então, já fica aí já bem discriminado, né, a diferença entre cada um. Mas se você quiser anotar aí de forma mais, né, completa, né, então eu vou falar aqui para vocês a resposta. Fungos apresentam parede celular de quitina, fato que não ocorre com as células animais. As células vegetais armazenam polissacarídeo de forma de amido, enquanto que as células dos fungos armazenam glicogênio. É uma outra diferença entre plantas e, no caso, os fungos, né? Porque as plantas, o produto de reserva é o amido, e no caso dos fungos, o produto de reserva é o glicogênio, que também acontece isso nos animais, né? Os animais, eles armazenam ali glicogênio nos músculos e no fígado, ok? Letra B. Em animais, alguns fungos podem provocar intoxicação e doenças como micoses. Em plantas, pode causar doenças que prejudicam a lavoura, como a ferrugem do cafeeiro, a necrose do amendoim e a vassoura de bruxa do cacau. Entretanto, os fungos também podem ser benéficos. Então, cite 2 benefícios proporcionados pelos fungos, né? Então, nós poderemos colocar aqui vários, mas ele está pedindo só 2. Então, poderemos colocar produção de antibiótico, por exemplo, né? Então, lá do penicillium, ele libera uma substância tóxica que mata a bactéria. Então, eu posso fazer ali um antibiótico, né? Extraindo aquela substância tóxica, produzindo ali um antibiótico para curar infecções bacterianas, tá? E foi o que aconteceu, né? Alexandre Fleming fez esse processo aí e fez ali a penicilina. Então, uma das respostas aí, né? Ele pediu 2, então uma já é a produção de antibióticos. A outro benefício, né, que os fungos proporcionam
É na fabricação, por exemplo, de bebidas alcoólicas, né? E também na panificação, que é na fabricação de pães, bolos, pizza, né? Que vai reagir ali na fermentação, tá? Então, esses são os benefícios. Podem ser utilizados para alimentação, né? Ou fabricação de alimentos e bebidas alcoólicas e produção de antibiótico. Questão número 8. Os líquens podem ser usados como bioindicadores de poluição atmosférica, por sua capacidade de incorporar muitos poluentes dispersos no ar, né? Então, sobre esses organismos, responda. Letra A. Quais são os organismos que compõem os líquens? Então, ali é uma associação entre dois organismos. Quais organismos? Pode ser uma associação entre algas verdes, né, do tipo unicelular, com os fungos. Ou também os líquens podem ser formados por cianobactérias e fungos, tá? Então pode ser associação entre esses elementos aí, tá? Alga verde unicelular com fungo, cianobactéria e fungo, tá? E geralmente esses fungos aí que fazem essa associação, né, com as algas ou com as cianobactérias são da classe dos ascomicetos, tá? Geralmente. Letra B. Qual é a relação ecológica estabelecida entre os organismos que formam os líquens e qual a vantagem ecológica obtida nessa associação? Então, qual é a associação ecológica que acontece aí? É o mutualismo, tá? Onde ambos vão sair ganhando. Então, uma relação positiva-positiva, ok? E também é do tipo que? Obrigatória. Um não consegue viver sem o outro, tá? Mutualismo é uma associação do tipo obrigatória. Então, qual a vantagem ecológica, né, obtida nessa associação? Que ambos, né, os organismos, a alga e o fungo que estão se associando ali, né, ou a cianobactéria e o fungo, eles podem viver em locais de forma isolada que antes não seriam capazes, né, de se estabelecer ali se não fosse um ajudando o outro. Que é o que essa ajuda é o que responde à questão da letra C, né? Explique qual é a contribuição de cada um dos organismos nessa relação, né? Então, o que vai acontecer ali? A alga ou a cianobactéria, né? Elas conseguem fazer o quê? Fotossíntese, porque possuem ali o pigmento clorofila, tá? Então, a alga ela vai realizar ali a fotossíntese e vai produzir nutrientes, né? Para alimentar o fungo, vai produzir ali o carboidrato. E o fungo? O fungo, ele é um ser heterótrofo, ele não faz fotossíntese, então a vantagem não vai ser essa. Mas ele consegue fazer o quê? Ele retém umidade, né? Então ele absorve água, tá? Absorve também sais minerais, né? Do solo ou do local onde eles estão, necessários para fazer o quê? Nutrir também a alga, né? Ajudar a alga a fazer a fotossíntese, tá? Então, um ajuda o outro. É uma associação que nós chamamos de mutualismo, ok? Então, a alga realiza a fotossíntese, produzindo nutrientes dos quais o fungo se alimenta, e o fungo retém umidade e absorve os sais minerais necessários para a sobrevivência ali de ambos, ok? Então, com isso, nós terminamos aí a correção desse exercício, tá? Mas eu gostaria de compartilhar algo com vocês interessante que acho que vale a pena, né? Não tem nada a ver com a matéria, mas acho que vale a pena compartilhar. Então, olha só, é uma reflexão que eu quero fazer com vocês, né? Olha só esse desenho. Então, aqui tem um foguete, né? E o objetivo desse foguete é ir, vamos supor, até a Lua, né? Então, aqui eu tenho um foguete que representa, nesse caso, a gente, tá? E aqui a Lua vai representar o quê? O seu objetivo, ou seja, aquilo que você quer ser. Posso chegar ali de duas maneiras. Pelo caminho mais fácil,
olha só essa reta vermelha aqui. Eu posso traçar esse caminho aqui, que é o caminho mais fácil, ou eu posso fazer esse caminho aqui, ó, que é um caminho mais longo, né? E mais difícil de chegar até lá. Mas os dois caminhos chegam até o meu objetivo. Mas o que eu quero indicar para vocês aqui, né? Para o foguete chegar até ao meu objetivo, ele precisa de algumas coisas, principalmente de combustível, tá? E o foguete ele precisa de muito combustível. Então não adianta nós ficarmos desanimados, ficar reclamando das coisas, ou até mesmo ficar burlando, né, as coisas, tipo assim, não estudar, não fazer exercício, não praticar, tá? Ficar só querendo assistir televisão, séries, né? Posso fazer isso? Posso, mas não posso preencher todo o meu tempo somente com essas coisas. Por quê? Porque vai tirar você, ó, de chegar ao seu sucesso, ao seu foco, que é entrar, né? O seu sonho é entrar na universidade. Tem um caminho mais fácil para chegar até lá? Tem. Mas o caminho mais difícil é aquele que você vai precisar ter mais conhecimento e traçar também algumas estratégias para você conseguir chegar até lá. E isso pode acontecer, ó, de forma mais demorada, pode ocorrer alguns obstáculos ali no caminho, tá? E quais obstáculos são esses? Um dos obstáculos que nós estamos passando nesse momento é justamente essa pandemia do coronavírus, né? Que está deixando muitas pessoas ali doentes, pessoas estão morrendo, nós estamos ficando tristes com a perda dessas pessoas, a economia está ruim, estamos passando por dificuldades, mas não podemos deixar de fazer o quê? Manter o foco para chegar ao nosso objetivo final, né, e obter sucesso, tá? Então, qual é a reflexão que eu faço aqui com vocês? Tá dando um pouquinho mais de trabalho estudar online? Tá. Vocês não foram preparados para isso? Talvez não. Vocês estão tendo dificuldade de assimilar de repente a matéria de forma sozinha? Sim, mas isso daqui é uma forma, ó, de vocês obterem o quê? Mais conhecimento. Vocês estão sendo capacitados para a diversidade da vida. A vida não é um mar de rosas, não é sempre tudo perfeito, não é só assim. Existe o quê? Um caminho mais difícil. E esse caminho mais difícil leva também ao seu objetivo, só que exige um pouco mais de você. Então você vai precisar de mais combustível, de mais conhecimento, de traçar estratégias, tá? Se uma estratégia não der certo, traça outra e assim vai. Mantenha o foco, não perca o ânimo para você conseguir obter o seu sucesso, ok? Então essa é a dica que eu deixo para vocês, tá? Então, tá tendo dificuldade? Converse com a gente, manda mensagem, não fica com vergonha de mandar mensagem que está com dificuldade, não. Nós estamos aqui para ajudar, tá? E, no mais, é só moldar, traçar estratégias diferentes que a gente consegue chegar ao nosso alvo, tá bom? Então, essa é a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês agora, nesse momento, e estou aqui para ajudar, ok? Qualquer coisa é só falar. Um grande abraço e um beijo para vocês. Até o próximo assunto.